Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Nós estamos iniciando a aula de número 5 da disciplina Introdução às Sete Leis. Essa é a quinta aula, significa que na próxima semana nós já vamos estar divulgando a lista de aprovados. Então, essa quinta aula aqui é a aula que a gente fecha essa disciplina e na semana que vem a gente divulga a lista de aprovados e na outra semana a gente já vai iniciar a outra disciplina, a disciplina Avodá. Então, para a gente compreender um pouquinho, a gente pegar um apanhado geral. Primeiro, nós começamos a ver que o primeiro ser humano a receber leis foi Adão Marishon, ou seja, Adão o primeiro homem. Adão Marishon, ele recebeu 6 leis, das 7 que nós temos. A sétima, ela foi completa a quem? A Noa, depois do dilúvio. Depois do dilúvio, o Eterno vai e preenche e dá a 7ª lei a Noa, completando as 7 leis universais. Exatamente por isso, por ter sido completa a Noa, que nós, a humanidade inteira, né, é chamada de Benei Noa. A humanidade inteira passa a ser chamada, então, de Benei Noa. Toda a humanidade com as suas 7 leis. 7 leis que são não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar imoralidade, não maltratar os animais e praticar justiça. Essas 7 leis são muito importantes para nós cumprirmos a nossa missão. Depois nós vimos que Hashem, ele escolhe uma pessoa muito especial para dar origem à família sacerdotal da qual receberia a Torá. Essa pessoa chama Avram, depois Deus muda o nome dele para Avraham, e de Avraham nasce quem? Nasce Isaac, de Isaac nasce quem? Nasce Yaakov, de Yaakov nasce quem? Os 12 patriarcas, dos 12 patriarcas, ou seja, do pai das 12 tribos, nasce quem? Nasce todo o povo de Israel. E esse mesmo povo de Israel é tirado depois do Egito e dado a ele a Torá, com só 603 mitzvot. Então, a partir de então, o povo judeu, ele passa a ter 603 mitzvot, e as nações que já tinham suas 7, continuam tendo suas 7 mitzvot. Benenoa. A gente sabe por que Deus fez isso. Para quê? Para escolher um povo pelo qual receberia a missão de estar transmitindo a mensagem da Torá a toda a humanidade. Precisava que ele tivesse mais premiações em mitzvot, mais mandamentos, para que eles pudessem ter esse nível de espiritualidade para poder estar ensinando o mundo inteiro. Era algo que era muito necessário. Vimos também, depois disso, que essas 7 leis que nós temos, elas têm ramificações. Ou seja, o que significa o conceito da ramificação? Quando você cumpre uma ramificação, você está cumprindo a lei. Então, para você cumprir determinada lei, você tem que estar em dia, né, com aquelas ramificações. Dentro de todas as ramificações que nós temos de idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar imoralidade, não maltratar os animais, praticar justiça, a gente tem ramificações, como, por exemplo, acreditar em Deus, reconhecer a Deus através do Shema, proclamar o Shema, rezar a Deus, né? Não fazer um ídolo, não pensar que exista outro Deus além de Hashem, não participar de um culto idólatra, não participar de costumes idólatras, não, digamos, não estudar livros de idolatria, não participar de uma sessão a Ov, ídole, que são tipos de, digamos, contato com os mortos, né? Contato mesmo com mortos, não praticar adivinhações, nenhum tipo de feitiçaria, e não praticar falsas profecias, né? E aí vai ter um conceito de não praticar tudo aquilo, não acrescentar nenhuma nova revelação, por exemplo, né? Uma proibição da Torá, a gente não pode acrescentar nova revelação. Então, essas são as ramificações de quê? De idolatria. Nessas ramificações de idolatria, o que é a pessoa cumprir a lei de não praticar idolatria? Cumprir essas ramificações. Quando ela está cumprindo a lei de não praticar idolatria. A mesma coisa com a lei de blasfêmia. Blasfêmia, por exemplo, a gente vai ter a ramificação de não fazer juramentos em vão, não fazer um voto em vão, não blasfemar o nome de Deus,
reconhecer a Deus também, nós temos que estudar as 7 leis, nós temos que estudar as 7 leis, honrar os sábios, honrar pai e mãe, todo tipo de honra é tido como uma honra, não somente aquilo que se honra, mas também a Deus. Né? Ou seja, honrar pai e mãe é muito importante por isso. E não maldizer os outros, não profanar o nome de Deus. Então, a gente vai ter uma série de ramificações. Então, tudo isso significa que quando a pessoa está praticando essas ramificações, ela não está blasfemando contra Deus. A mesma coisa é derramar sangue, vai ter suas ramificações, não roubar vai ter suas ramificações. Então, dentro do conjunto como diz o Rebbe, né? O Rebbe mesmo fala sobre isso, que as 7 leis são leis com centenas de leis. Logo, então, existe esse conceito de para você cumprir as 7 leis, você tem que cumprir as ramificações. Então, qual que é o objetivo de cumprir as 7 leis? Estude as ramificações, uma por uma. Estude uma por uma e você vai estar cumprindo a lei-chave em si. Então, para a gente poder estudar as ramificações, a gente vai ter um estudo padronizado para conhecermos todas as ramificações a partir da 4ª disciplina. Na 4ª disciplina, nós estudaremos todas as ramificações de idolatria. Na 5ª disciplina, estudaremos todas as ramificações de blasfêmia. Na 6ª disciplina, estudaremos todas as ramificações de não derramar sangue. Na 7ª disciplina, estudaremos todas as ramificações de não roubar. Na 8ª disciplina, nós estudaremos todas as ramificações de não praticar imoralidade. Na 9ª disciplina, estudaremos todas as ramificações de não maltratar os animais. E na 10ª, todas as ramificações de praticar justiça. Então, desse conjunto, você conhece todas as ramificações e pode, então, entender, e aí sim, a partir do momento que você tomou um conhecimento geral sobre aquilo, né, você tem como cumprir a sua missão. E aí, a gente vai ter uma questão. Depois que eu estou fazendo tudo isso aqui, eu posso cumprir outras mitzvot, além dessas que eu sou obrigado, e eu posso cumprir voluntariamente, por minha vontade, se eu quiser cumprir outras mitzvot da Torá. Por exemplo, se eu quiser comer caché, eu posso comer caché? Se eu quiser guardar as leis de pureza familiar, eu posso guardar as leis de pureza familiar? Se eu quiser, por exemplo, digamos assim, se eu quiser, por exemplo, observar algumas leis a respeito do padrão de vida que o povo de Israel tem uma mitzvah ou outra, por exemplo, de não misturar carne com leite, eu posso fazer isso também? Eu posso cumprir as leis das festas, por exemplo, eu posso honrar as festas, eu posso participar das festas. Como que se faz isso? Então, a gente vai ver nesse conjunto aqui agora, né, onde nós vamos responder essa pergunta. Será que um Ben-Noa só pode cumprir 7 leis? Né? Então, nós vamos ter. Primeiro, vamos ver o que é definido pela lei judaica, ou seja, pela Halahá. Lá no livro do Mishneh Torah, no último livro do Mishneh Torah, Ilihot Melahim, Leis de Reis, capítulo 10, você vai ter lá no capítulo 10, na Halahá número 9, o Maimônides, ele vai dizer o seguinte, que um Ben-Noa pode cumprir outras mitzvot além do que lhe é exigido, a partir do momento que ele já cumpre as suas e já conhece todas as halahot. Então, o critério é o quê? Eu posso cumprir todas as outras, eu posso cumprir várias outras, né? Não todos, mas vários outros mandamentos que o povo judeu recebeu, desde o momento que eu já estou cumprindo as minhas leis. Por quê? Porque Deus proíbe juros. Deus proíbe juros. Mas qual o conceito de juros? O conceito de juros aqui é o seguinte, eu não posso pagar, eu não posso pedir mais para comprar um novo produto se de repente eu estou devendo. Quando nós viemos para este mundo, nós usufruímos de várias coisas. Ar, água, sol, a luz, o ar que respiramos, a comida, o alimento que nós comemos, a roupa que vestimos. Então, você já pegou esse mundo pronto. Esse mundo pronto aqui, será que não tem um valor que paga isso? A pergunta é, tem.
como que você paga a sua existência no mundo? Cumprindo a sua missão. Qual a missão do Benoa? Cumprir as 7 leis e suas ramificações. Então, quando você cumpre as 7 leis, você está pagando sua dívida com a sua existência. Você nasceu para poder pagar essa dívida. Então, a dívida com a sua própria existência, com o ato de existir. O judeu também tem, né? E com isso, por a missão dele ser uma missão, digamos assim, que requer mais algumas coisas, eles têm um preço a mais, eles pagam mais caro. Nós pagamos então mais barato, de certa forma, né? Então, a partir do momento que você já está cumprindo as suas 7 leis e suas ramificações, você já adquiriu a compra do mundo vindouro. Você tem o direito ao mundo vindouro. Você adquiriu isso para você. Já que você adquiriu isso para você, agora sim, você pode pegar mais. Você pode colocar mais. Você pode fazer novas experiências. Você pode caminhar mais. Você pode conectar mais. Você pode aprimorar o seu conhecimento, o seu amor a Deus. E aí você pode cumprir outros mitzvot além das suas 7. Aí você pode cumprir outros mandamentos além das suas 7 mandamentos. Então, a partir desse momento que você passa a cumprir esses outros, você não pode cumprir do jeito que você quer. Você não pode cumprir do jeito que você acha. Não. Tem que ser cumprido como o povo judeu cumpre eles. Então, para que seja cumprido da forma que o povo judeu cumpre, você tem que seguir a lei, a regra. Existe uma regra para tudo. Então, a pessoa vai seguir as regras para poder cumprir. Se a pessoa vai, por exemplo, observar algumas leis de Kashrut, ela vai observar na forma como o povo judeu observa ela, a Kashrut. Se ele quer adotar as formas de pureza familiar, ele vai desde que ele aprenda como o povo judeu guarda a pureza familiar. Se ele quer, de repente, fazer alguma comemoração de alguma festa, ele pode fazer a comemoração das festas da forma que o povo judeu faz. Com algumas exceções pequenas, mas na forma positiva de honrar é a mesma. Não pode agregar coisas diferentes. Por exemplo, se a festa é de Shavuot, você não vai comer matzot em Shavuot. Matzot se come em Pesach. Se a festa é de Pesach, você não vai fazer jejum em Pesach. Não, você vai jejuar em Yom Kippur. Então, você tem uma regra definida. Você tem as coisas que são próprias daquilo. E se você aumenta aquilo da forma diferente, você agrega uma mitzvah. Você é como se tivesse criado uma mitzvah. Se você cria uma mitzvah, aí está um problema. Se você criar uma mitzvah, é como se você estivesse criando uma nova Torá. Qualquer mitzvot que seja diferente daquilo que ela aplica, e você toma aquilo como possibilidade possível, como algo a mais exigindo de você, aí sim, esse é o problema. Mas se você toma isso como presente a Deus, você quer dar presentes a Deus. Mitzvot voluntárias são isso, são presentes a Deus. Dar presente é bom. Deus é bom. Deus é nosso amigo, né? E Deus, por ser nosso amigo, por ele ser bom, você gosta dele. Se você gosta de Deus, você vai lá e dá presente para ele. Qual o presente? Os atos voluntários. Os atos voluntários. Os atos que você está obrigado é seu dever. Não é seu presente. Mas os atos que você faz a mais, além das suas 7 leis, esses são presentes para Deus. Só que Deus, para receber o seu presente, ele tem exigências. O presente tem que ser do jeito que ele manda. Onde está a regra que ele manda? Na Alahá, na lei judaica. Na Torá, pautado na Torá escrita e na Torá oral. Comentado, então, pelo Maimônides, pelo Narmânides, pelo Urashi, pelos sábios. Temos que entender a forma de se relacionar e dar presentes a Deus da forma correta. Então, você pode dar presentes a Deus. Então é isso. Uma mitzvah voluntária é isso, um presente para Deus. É importante, é muito importante. Até quanto mais você honrar as festividades, estiver mais junto nas festividades, é bom. É algo que é educativo para você.
É algo bom, bonito, legal, as pessoas aprendem. As crianças costumam aprender mais com festas, porque eles veem tudo aquilo. Veem, elas têm o vislumbre nos olhos delas. Então, elas têm uma amostra, realmente, de atos físicos daquilo que nós falamos em palavras. É muito importante. É muito importante, sim. Não é obrigatório para o menor, mas é um ato voluntário importantíssimo. Importantíssimo, as festividades. É algo importantíssimo. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer Sukkot, oportunidade de fazer até mesmo Yom Kippur, ou Rosh Hashanah, a simbologia, a temática, cada parte, cada jeito de fazer, pautado dentro da Torá, é algo que você está dando para a Hashem de presente. Então, cada coisa que você observa voluntária é isso, tá? Um presente para Deus. Esse é o conceito. Vamos lá, então, vamos agora ver alguns detalhes sobre isso. Então, gente, falando todos esses conceitos que eu falei, de algo voluntário, de algo que é voluntário, você tem, então, uma pergunta. Tá, mas quais mandamentos eu posso cumprir? Tá, é mais fácil a gente falar de quais você não pode cumprir. Porque a partir do momento que eu falo não, o restante você pode. Então, você tem por eliminação aquilo que não pode, e o restante, ou você pode tomar sobre si à vontade. Então, vamos lá. O povo judeu, ele recebeu um mandamento de guardar o Shabat. O Shabat, ele tem alguns mandamentos. Lembrar do Shabat, honrar o Shabat, guardar o Shabat, deleitar-se no Shabat. Todos esses níveis de mandamentos que o Shabat tem, né, você tem praticamente 3 coisas que você pode fazer com o Shabat. Que um Benô pode fazer no Shabat. Ele pode se deleitar no Shabat. Ele pode lembrar do Shabat. E ele pode honrar o Shabat. Ele só não faz guardar o Shabat. Qual é a implicação disso? São 2. A primeira que você vai ver é a seguinte, que o Shabat, ele é ordenado chamados 10 pronunciamentos, o pessoal chama de 10 mandamentos, né? A palavra certa é pronunciamentos. Esses 10 pronunciamentos, eles são dados 2 vezes ao povo judeu. Primeiro, ele é dado lá nas primeiras tábuas. Depois, ele é dado nas segundas tábuas. Tem diferença? Tem. São bem diferentes. Alguma coisa ou outra vai ser muito diferente. Por exemplo, uma vai dizer para não cobiçar, o outro vai dizer para não invejar. Então, são conceitos bem diferentes. Uma vai dizer para lembrar do dia do Shabat para santificar. O outro vai dizer para e guardarás o dia do Shabat para santificar. Espera aí. Por que um disse lembrar e o outro disse guardar? Aí surge uma pergunta. E os comentaristas, em especial, Kliakar, ele vai trazer uma explicação sobre isso. E ele vai dizer o seguinte: as primeiras tábuas, toda a humanidade escutou. Foi algo que repercutiu a nível mundial. O mundo parou. As dimensões espirituais e materiais se fundiram naquele exato momento. Então, com tudo isso, eles escutaram o Shabat. Logo, para eles escutarem da forma correta, já para as nações não podem guardar o Shabat, mas elas podem lembrar do Shabat. Lembrar do Shabat significa honrar o Shabat, tá? E a implicação é que o motivo de lembrar do Shabat está explícito no texto. Porque em 6 dias Hashem fez os céus, a terra, tudo que neles se contém, e ao 7º dia cessou. A implicação está ali no texto. É acreditar no Criador, quando alguém lembra e honra o Shabat. Você acredita no Criador. E o Benoa também é obrigado a reconhecer o Criador e acreditar no Criador. Logo, a lembrança do Shabat vai trazer isso para ele. Vai trazer essa forma de conexão a Deus. Mas, nas segundas tábuas, o povo judeu já recebeu.
e guardarás o dia do Shabat para santificá-lo. Qual é a motivação no texto? Porque foste escravos na terra do Egito. Só o povo judeu foi escravo na terra do Egito. Então, a obrigação de guardar é do povo judeu. Ele ganhou a obrigação de guardar. Tá, mas aí surge uma outra pergunta, né? Vai surgir uma outra pergunta que os sábios eles vão explicar para a gente. É muito importante isso. Tá, tudo bem. Mas por que nós não podemos guardar voluntariamente o dia de Shabat? Vamos pensar. Tá, mesmo que eu não estou obrigado a guardar, mas se eu quiser voluntariamente, né? Se eu quiser me abster, o que é guardar? Vamos explicar o que é guardar. Guardar o Shabat significa se abster de 39 formas de trabalho que são proibidas ao povo judeu. Então, o que significa que você não pode fazer um Shabat completo, se abstendo dos 39. Por motivos religiosos, por motivo de fé. Quer dizer que você pode descansar. Você não está fazendo isso por motivo de fé, porque você está cansado. Você quer descansar da semana, você pode descansar naturalmente. Você não está guardando Shabat por isso. Você vai acender o fogo normalmente, você vai acender uma lâmpada e vai apagar, você vai ligar um carro, você vai dirigir. Então, você que faz coisa que quebra o Shabat, normal. Você vai usar o celular. Um judeu não pode fazer nada disso no Shabat. Ele não pode usar o celular, ele não pode tomar um banho quente, ele não pode, por exemplo, ele não pode consertar uma sandália se ela, de repente, ela estragar. Ele não pode acender um fogo no Shabat. Ele não pode apagar e acender uma lâmpada, nem pode ligar um carro no Shabat. Ele não pode fazer nada disso no Shabat. Então, existe uma certa diferença, a maneira como o judeu entende de trabalho e a maneira como as nações entendem de trabalho, né? Então, o conceito de trabalho proibido nas 39 melahot, nas 39 leis a respeito de não trabalhar, é proibido no conceito do povo judeu. Tem coisas que, por exemplo, a pessoa vai entender que não é trabalho para ela. Por exemplo, muitas pessoas pensam que guardam o Shabat. Muitas pessoas pensam. O adventista, ele pensa que guarda o Shabat. Ele exige mais do que a Torá. Geralmente, para o adventista, é ensinado que praticar relações na noite do Shabat não pode porque cansa. Relações de intimidade. Cansa. Para o judeu, relações de intimidade é o quê? É você deliciar no dia de Shabat. É uma mitzvah do Shabat. Faz parte do Shabat. Então, aquele que acha que guarda da sua maneira, não cumpre o ato de guardar. Então, vamos deixar bem claro. No máximo, na consciência que eles têm, eles podem, no máximo, estar lembrando do Shabat. Parece que eles estão guardando, mas estão lembrando. Apenas isso. Apenas isso. Eles estão apenas lembrando. Isso, mas não adianta muito, né? Porque eles têm uma trindade, estão conectando com a trindade, então não adianta muita coisa para eles. Você não tem como elevar centelhas deste mundo se você estiver conectado com uma força superior que seja impura. De um pensamento, uma negatividade, não tem como. O Rebbe disse sobre isso. Ele disse que o idólatra não consegue elevar uma centelha. O Benoa, sim, consegue, porque o Benoa é monoteísta. Tá. Então, explicamos aqui o que são as melahot, Shabat. Explicamos aqui o que é guardar o Shabat. Explicamos aqui qual a diferença das tábuas. E explicamos por que o Benoa lembra do Shabat, mas não guarda o Shabat. Agora, falando em questões voluntárias, por que ele não pode, se ele quiser, voluntariamente? Não com obrigação, mas se ele quiser, voluntariamente, guardar. Por que ele não pode? Então, vamos ver isso agora. Lá, em Gênesis, quando Noé ele sai da arca, é dito, dia e noite não cessarás. Dia e noite não cessarás. Muitos acabam interpretando, literalmente, somente falando das estações do ano. Não, mas não é só isso. Noé e seus filhos ganham uma ordem ali
de não cessar como o povo judeu futuramente cessaria. Então, é isso. Por isso que nós não podemos guardar o Shabat. Porque temos a ordem anexa anterior à guarda do Shabat, que nos obriga a manter o mundo em circulação. Então, esse é o conceito, tá? Segundo motivo, porque um Benoa não pode guardar o Shabat. Porque o Shabat foi dado ao povo judeu como uma propriedade. A guarda do Shabat é uma propriedade do povo judeu. É como se fosse uma herança. Então, se você guarda aquilo e você toma sem permissão uma herança que é do outro, você está praticando um roubo. Nós somos proibidos de roubo pelas 7 leis. Nós não podemos roubar. Tanto que o Shabat vai ter algumas ordens, assim, que nos ordenaste a guardar o Shabat, ou que nos santificaste a guardar o Shabat. Já falamos. O que significa ordenar? Ordenou a quem? O povo judeu. O que significa santificar? Santificou a quem? O povo judeu. O termo santificação é o mesmo termo para casamento, kiddushim, no qual o esposo coloca uma aliança no dedo da esposa e a santifica para ele, ou seja, separa para ele, consagra ela para ele. Ela é dele. Hashem, no Monte Sinai, casou com Bnei Israel, com o povo de Israel. Hashem, por ter casado com Bnei Israel, ele santificou Bnei Israel para ele. Então, dessa forma, o povo de Israel é a esposa de Hashem. E a maneira como celebra essa união é através da aliança. E dessa aliança tem a guarda do Shabat. Esse é o porquê também nós não fazemos as brahot que vem com Kitshanu Bemitzvotav. Nos santificaste e nos ordenaste. Essas duas classes de brahot nós não fazemos. Por quê? Elas falam de mitzvot que expressamente o povo judeu recebeu. O Benoa fala algo que que o povo judeu recebeu e toma para ele como se ele tivesse recebido, ele está pegando mentira. E o Benoa não pode mentir. Mentira é transgressão pela lei de Gezel. É uma forma de dolo, de roubo. É o roubo da verdade. Então, se ele faz isso, ele está mentindo. Então, aqui a gente aprende que ele não pode tomar algo sobre ele. Pode mutar Abrahá? Pode falar que ordenou? Não. A gente aprende nas aulas do Rav Yaakov agora, para quem está acompanhando na plataforma Benenor, que nós não podemos mutar, alterar um Abrahá. Uma Abrahá não é alterável. Nós temos que manter o texto específico. Então, a gente não pode pegar um Abrahá. Agora, qual brahot que o Benoa pode fazer? Todas as brahot que não tenham Kitshanu Bemitzvotav, que não tenha nos ordenaste e nos santificaste. O Benoa pode fazer. Do Sidur Benenoa, todas estão lá. Agora, se você pegar um Sidurim, por exemplo, o Sidur completo, da editora Sefer, você tem que tomar cuidado, porque tem algumas brahot lá que não. Se você pegar, por exemplo, o Sidurim, então, da editora Mayanot, né, que o judeu usa, você vai ver que tem algumas brahot que você não faz, que vão estar lá. Então, se você pegar para fazer, você vai fazer quais? Pode pegar o Sidur. Mas quais você vai poder fazer? Aqui não tiver nem santificaste, nem não ordenaste. Nenhuma dessas duas cláusulas. Porque nos ordenaste indica posse. Santificaste indica casamento. Duas coisas que o povo judeu recebeu de Hashem. Posse e casamento. Então, daqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Vamos lá. Então, o Benoa, ele pode honrar o Shabat, ele pode fazer o Shabat um dia especial, ele pode fazer do Shabat um dia de estudo, ele pode fazer o Shabat um dia festivo, alegre, reunir a família, os amigos, mas o Benoa, ele não se abstém das 39 melahot. Aí surge um conceito. Eu não posso me abster das 39. Eu posso de 38? Pode. Posso de 37? Pode. Posso de 36? Pode. Pode de 35? Pode. Você não está se abstendo das 39. Você faz alguma coisa para quebrar o Shabat. Tudo bem. Faz alguma coisa que quebra o Shabat. Varre um pouquinho a casa, né? Lava um copo.
Apaga uma lâmpada, quebrou o Shabat. Liga o carro, quebrou o Shabat. Ótimo. Já não guardou o Shabat, então tá bom. Tá ótimo. Então você pode ensaiar. Pode ensaiar o Shabat, claro. O menor pode ensaiar o Shabat se ele quiser. Não tem nenhuma proibição a não ensaiar o Shabat. Mas só não pode fazer obrigatoriamente para ele tomar para si as 39 melahot como se tivesse ordenado a cumprir as 39 melahot. Ou seja, estabelecendo o sacerdote do trabalho. Então, essa é a ideia. Além disso, agora a gente vai ver uma outra coisa que um benoa não pode fazer. Um benoa não pode colocar tefilim. Tá? Por que um benoa não pode colocar tefilim? Como eu mostrei para vocês, existem formas que designam o casamento do povo judeu com Hashem. O tefilim é um presente de Hashem para o povo judeu. Logo, esse presente para o povo judeu é para eles. Tem leis relacionadas aos pergaminhos, que são muito especiais, que eles estudam desde que nasceram. Tem uma forma correta de preservar o pergaminho, uma forma correta de verificar o tefilim. Então, é algo muito especial para o povo judeu. Um benoa, então, ele não tem tefilim. Ele não tem tefilim. Até porque é muito caro. É muito caro. Então, é melhor não ter. Então, essa é outra questão, né? Mas não é porque não é caro que a gente não tem. A gente não tem mesmo é porque é um presente de casamento. Tá? É tido como um presente de casamento. Nós somos a noiva. Tá? Nós somos os irmãos da noiva. A noiva é o povo judeu. Nós somos os irmãos deles. Nós somos a noiva. Nós somos irmãos. É assim o conceito. Um irmão, quando a noiva casa, é irmão da noiva e a noiva está bem casada, ele se alegra, mas respeita aquilo que é presente dela. Ele não rouba presente dela. Ele não pega para ele. Não. Ele tem de respeitar. Isso nós respeitamos. Cumprimos a nossa missão e respeitamos o papel do povo de Israel. Vamos lá, então. Não pode ter rolo de Torá. O que é o rolo de Torá? Rolo de Torá é o Sefer Torá, aquele que fica dentro da arca, numa sinagoga, que é lido nas reuniões. Então, o benoa não pode ter o rolo de Torá em casa. É um presente de Deus também. É um presente de casamento. Entendeu? O povo judeu. E o povo judeu tem que cuidar dessas várias formas de verificação do rolo de Torá. Tem que ter um cuidado, tem que ter uma preparação especial. Existe um minyan para leitura, para abrir um rolo de Torá. Ou seja, existe um quórum de 10 judeus. Tem que ser 10, não é 10 homens, é 10 judeus. Se fosse 10 homens, um benoa podia ter. Mas precisa de um quórum de 10 judeus, tá? Não é 10 benoa. Então, só pode cumprir esse quórum minyan através de 10 judeus. Por que são 10 judeus? Para retificar a transgressão feita pelos espias, e foram 10 espias que fizeram Lashon Hará. Eles receberam o Tikkun de Minyan em todas as gerações do povo judeu para retificar isso. Então, é algo próprio do povo judeu, essa retificação. Não é algo próprio das nações. As nações não estavam entre os espias. Não tinha espia, por exemplo, brasileiro, italiano, francês, inglês, não. Tinha 10 judeus que voltaram e fizeram Lashon Hará, e tem que consertar durante todas as gerações. Isso é consertado sempre. Isso é um conserto equivalente de todas as gerações que estão fazendo. Então, a exigência de tudo que tem minyan para lidar com santidade no povo judeu foi essa exigência, para poder fazer tikkun. É claro que essa explicação é uma explicação cabalística, né? Não é uma explicação alárrica. Alárrica é que, ou seja, dentro da regra mesmo, é que você precisa ter um quórum de 10 homens para representar uma assembleia. Uma assembleia representada pelo quórum de 10 homens. Então, você precisa ter para fazer isso. Agora, um benoa, voluntariamente, ele pode usar o exemplo, ele não vai ser o minyan, mas ele vai estar usando o exemplo de minyan para fazer as leituras da Torá. Seria bom. Dentro da leitura da Torá, não do Sefer Torá, mas da Torá que ele tem em casa. A Torá de livro mesmo, que eu e você tem, por exemplo, nas reuniões, cada 10 homens
vir e cada um faz uma leitura assim conforme a gente faz no Shabbat. Assim pode ser feito. É um bom modelo, um bom exemplo a ser feito. Ele pode até ter a ideia de uma assembleia formada por uma liderança de um local, de uma comunidade, consolidada por 10 homens. Pode ter essa ideia também. Não é ideia errada. É uma ideia que se encaixa dentro do padrão de organização. Mas não é algo obrigatório, tá? Não é algo obrigatório diante da satirez. É algo voluntário que, a nível de organização, dá certo. O judeu sabe como se organizar. Vocês já ouviram de uma proibição que muita gente fala que um Benoa não pode estudar a Torá? Né? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar isso. Um Benoa não pode estudar a Torá. O que significa essa proibição? E eu já ouvi muito. Então, um Benoa não pode estudar a Torá. Aí o Benoa chega para a gente no WhatsApp e pergunta: me falaram que um Benoa não pode estudar a Torá, eu estou estudando Torá nas Paraxá. E agora? Estou perdido. Estou mais para lá do que para cá agora. Estou condenado. Então, gente, tem de tudo nesse mundo, não é verdade? Agora, eu vou explicar o que é a condenação de um Benoa não estudar a Torá. Quando a gente fala Torá, é a Torá total. A Torá, ela é composta da parte escrita e parte oral. Nessa parte oral, existem várias mitzvot que são explicadas no Talmud, na Mishnah e na Gemara, dentro de todos os tratados. A Torá oral, ela vai ter algumas explicações que somente um judeu está obrigado a cumprir. Por exemplo, a guardar o Shabat, ou, por exemplo, se abster de trabalho, ou, por exemplo, digamos assim, leis a respeito de tefilim. Então, um Benoa não pode estudar esses tipos de leis que ele não pode cumprir na Torá, como os estudos de especulações. Porque o estudo vinculado à Torá tem que sempre ser um estudo produtivo. Ele tem que vir culminando com ação. Não pode ser um estudo em vão, porque isso seria o mesmo que falar o nome de Deus em vão. Entenderam? Ele tem que ser acompanhado de prática. Todo estudo da Torá, ele tem que levar você a uma prática. Se você estuda só por curiosidade, você está dizendo o nome de Deus em vão. Então, tem que ter um cuidado com isso. Não é proibido de dizer o nome de Deus em vão, né? Porque é proibição de não blasfemar. Então, exatamente, esse é o intuito desse tipo de proibição aqui que eu estou falando. Muita gente não entende, pensa que não pode ler Paraxá. Então, o que um Benoa pode ler a respeito de Torá? Ele pode ler o Taná inteiro. Ele pode ler todos os comentaristas explicadores do Taná. Tanto o Onkelos, quanto o Urashi, quanto o Yonatan. Ele pode ler completamente. Ele pode ler tudo aquilo que tiver na Torá oral com explicação sobre como cumprir as suas 7 leis. E pode também tudo aquilo que for voluntário para entender como cumpre algo voluntário. Ele vai ter que estudar o Kitsushur Hanaru, o Shulhanaru Harav. Então, ele precisa entender isso a fundo para poder cumprir uma mitzvah voluntária. Então, quando ele vai cumprir uma mitzvah voluntária, ele estuda antes para isso. Então, esse é o estudo que ele pode fazer. Então, todos esses livros que eu falei aqui, tranquilamente. Agora, existem livros especiais para o povo judeu, que vão estar ligados ao cumprimento de alguma mitzvah, de algum tipo de mandamento. Na verdade, Solange, para os judeus existem a diferença entre masculinos e femininos. Para os Benenoa, não. Para os Benenoa, todos os mandamentos são aplicáveis igualmente entre homens e mulheres. Entendeu? Para os homens, mulher pode estudar. A mulher não estaria obrigada a estudar. A mulher judia não estaria obrigada a estudar quando ela está casada. O marido dela estuda para ela e explica para ela. Mas, quando, por exemplo, ela não é casada, ela é incentivada a estudar. Ela é incentivada a estudar. O Maimônides, ele dá essa explicação, né, sobre lá no Talmud Torá, né, livro do Talmud Torá, onde ele explica as leis de estudo da Torá.
Então, o conceito ali é o seguinte: se eu tenho um marido para estudar para mim, e eu vou confiar no estudo dele, ele vai passar para mim. Entendeu? As mulheres, eu não tenho marido, sai fora. Mas esse negócio funciona dessa forma. Esse negócio funciona dessa forma, entendeu, gente? Então, a mulher judia, sim. Agora, em relação às 7 leis, são todas as ramificações aplicáveis tanto a homens quanto às mulheres, com exceção de algumas, como, por exemplo, o Irevu, entendeu? Com exceção de algumas por pouca coisa. Para o Irevu é mais masculino mesmo, não é feminino. A parte feminina, a mulher ajuda, né? Ou seja, procriação. A mulher ajuda na procriação. Então, mas, por exemplo, instruir filhos, sim, é um dever dos dois. Pela 7 leis, é um dever dos dois. Fazer chamar, dever dos dois. É um dever dos dois. Porque o Benoa e a mulher, a Benoa e a Batinoa, eles não têm um período de chamar, ele não está pelas horas. O Benoa também não tem período de chamar. Ele faz o chamar quando acorda e outro quando ele dorme. Ou seja, ele tem a parte diurna para fazer o chamado do dia e a parte noturna para fazer o chamado da noite. Essa é a diferença. O judeu, não, o judeu vai ter diferença de horas. Vai ter tempos e espaços, porque eles estão sujeitos às horas, que eram as horas que tinha no Beit HaMikdash, do serviço que eles tinham que prestar no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Essa é a diferença que existe nesse conceito. Então, gente, agora vamos estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer. Antônia. Shalom, shalom, boa noite a todos. Então, no caso, assim, se o Benoa quiser cumprir mesmo, o caminho seria a conversão, né? Se ele quiser realmente cumprir, seria isso, né? Que nós sabemos que a conversão, né, ela nem é indicada, né? Ele pode cumprir voluntariamente, com exceção dessa. Pela conversão, ele vai ter o direito de cumprir aqueles que ele não podia cumprir como Benoa. Isso. Se ele quiser, no caso, estudar o Sefer Torah, colocar o tefilim, tem a questão da mezuzá também, né, que tem aí uns dizem que sim, outros dizem que não. No caso, se ele quiser cumprir totalmente, seria a conversão, né? Sim. Para cumprir completa, seria a conversão. Aí ele não seria mais Benoa, tá? Sim. Porque depois da conversão é como se ele tivesse nascido naquele momento. Exato. O pai dele, inclusive, a ideia pela Lahá de pai dele não é mais o pai natural dele. O pai dele é Abraão. Ele passa a ser um Bene Abraão. Inclusive, na conversão tem a mudança de nome, não é isso? Tem, não é obrigatório. Ele escolhe. Entendeu? Geralmente a pessoa escolhe mudar. Mas tem pessoas que se converteram e não mudaram o nome. Eu conheço. Sim. Ok. A ideia, Antônio, é o seguinte, né? A ideia é a seguinte. A pessoa, ela tem que ter uma ideia daquilo que preenche ela. Entendeu? O que me preenche hoje? Por exemplo, eu estou muito bem preenchido com Benoa e eu cumpro a minha missão com Benoa. Eu gosto muito de ser Benoa. Entendeu? Eu tenho amigos judeus, faço negócios com judeus e tenho uma boa relação. Mas eu entendo que a minha missão, como eu nasci no Brasil, nasci numa família que não era judia, minha missão é estar trazendo luz para o meu meio. Agora, eu respeito também as pessoas que querem fazer essa caminhada e querem a conversão. A ideia é o que te preenche? O que te preenche hoje? Agora, a outra ideia é por que alguém quer se converter? Porque essa é a pergunta que o tribunal vai fazer. O tribunal vai chegar para você. Para que você quer a conversão? Aí a pessoa chega, não, eu quero a conversão porque eu quero ter direito ao mundo vindouro.
tribunal vai negar na hora. Vai negar na hora. Exato. Porque falou, como Benenoa, um Benoa tem direito ao mundo vindouro. Você não precisa ser judeu para isso. Ah, outra fala, não, eu quero para poder casar com a mulher judia. O tribunal vai negar na hora. Opa. Você quer? Então, não é um princípio de fé. É um princípio emocional, seu sentimento, entendeu? Não é uma fé. Ah, não. Eu quero ser porque eu quero cumprir mais mitzvot. Aí talvez o tribunal. Aí sim, porque você está precisando, tem a necessidade de fazer mais, está sentindo isso. Isso faz um estudo, é claro, sobre a vida da pessoa todinha, né? De toda a trajetória dela. Tem uma pessoa que vai estar responsável por ela, vai dar carta para ela, tem que ter um rabino para dar carta, né? Ela faz vários estudos antes para ele criar uma identidade de um judeu. Ele tem que começar a pensar como um judeu. O convertido, antes da conversão, os estudos, essa etapa, por que é difícil? Porque ele tem que criar o pensamento como o judeu pensa. Se ele não criar isso, ele não consegue a conversão. Se não criar isso. Porque a conversão é um caminho sem volta. Não tem volta. Certo. Depois que a pessoa tomou sobre si as 603 mitzvot, se ele não cumprir as 603 mitzvot, ele vai estar descumprindo os compromissos dele. E se ele falar, não quero mais, ele está renegando o judaísmo, é algo grave. Então é um caminho sem volta. Não tem esse negócio, me tornei judeu, se não der certo, vou voltar a ser Benenoa. Não tem isso. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Certo. Que até mesmo, eu não sei se eu estou errada no meu pensamento, o judeu, de fato, o nascido de mãe, às vezes, quando ele não é praticante, ele não pratica, ele não segue as leis, mas ele não deixa de ser judeu por isso, né? Ele faz a techuvá e faz o retorno, né? E tudo bem. Ele não deixa de ser judeu porque ele não tem as práticas judaicas, não é isso? Sim, ele não deixa de ser judeu porque não tem prática. Ele é um judeu que está transgredindo. Só isso. Um Benoa, por exemplo, eu não deixo de ser Benoa se eu não cumprir as minhas mitzvot. Eu vou ser Benoa. Só que um Benoa transgressor, Deus nos livre, né? Então, sim, a pessoa tem que entender isso. Bom Benoa também não deixa de ser Benoa. A partir do momento que a gente fala, eu sou monoteísta, isso nos torna um Benenoa? Observando as 7 leis? Isso torna você alguém que assumiu a missão que é de toda a humanidade. E não era só sua, mas você assumiu o compromisso que é seu de nascimento. Entendeu? Mas todo mundo que nasce nas nações é um Benoa. A diferença é que ele pode ser um Benoa idólatra. Pode ser que ele está sendo um Benoa idólatra. Não está cumprindo a missão dele. E se ele não está cumprindo a missão dele, né, ele tem contas para acertar. Essa é a diferença. Qual a diferença do Benoa que segue a Torá e, de repente, a pessoa que é um gentil, né, que, por exemplo, está no cristianismo, ou está no budismo, ou está no shintoísmo, eles são idólatras. São também Benoa idólatras. Essa é a diferença. Morar na escola também, sim. Entendi agora. Todos somos... Não, é aqui. Todos somos, mas, digamos, tem aqueles que têm que fazer a techuvá, né? Isso aí. Exatamente esse é o pensamento. O pensamento é que um Benoa, quando ele conhece as 7 leis, ele está voltando para a Hashem, se conectando aquilo que ele nasceu no início. Porque quando ele nasceu, ele não tinha religião. Ele não tinha religião. Ele era monoteísta, era alma pura. Alma pura. Aí vem alguém, que ele nasce dentro de uma família que tem tradições, e essa família vai ensinar as tradições que eles aprenderam dos seus pais para ele. Até porque nós não temos religião, né? Religião já seria uma criação humana. Uma transgressão, né? A religião é uma criação humana. O judaísmo não é religião. O judaísmo é o caminho de Hashem para a humanidade. Para os judeus,
o caminho pela 613, para o Benoa, o caminho pelas 7 leis. Ok. Obrigada. Nada. Ronaldo. Boa noite a todos. Muri, como é que fica a questão da mezuzá? Então, a pessoa tem uma mezuzá. Um Benoa não pode ter mezuzá. Porque para ter uma mezuzá, tem que fazer uma brahá. A brahá vai estar aqui de Xanu, Benito tarde. Ele não pode colocar mezuzá sem fazer a brahá. Entende? Então, ele tira a mezuzá. Tirou a mezuzá. O que eu posso fazer? Posso enviar para uma sinagoga. Posso enviar que alguém que pode vender ela para um judeu. Posso enviar, de repente, para alguém que vai dar... Alguém que pode colocá-la numa caixinha e enterrar a mezuzá. Que isso é honra a ela. Vai estar enterrando, vai estar honrando ela. Hashem. Você está enterrando, porque aquilo é algo sagrado. Mesmo que não seja uma ordem para você, mas é algo sagrado. Não deixa de ser sagrado. Então, pode-se fazer dessa forma também. Entenda, a gente sempre, quando tem algo relacionado a coisa sagrada, se enterra. Tudo que é sagrado se enterra. Tudo que é idólatra se queima. Essa é a diferença. A gente não enterra coisas idólatras, muito pelo contrário, até porque a gente está dando para a terra algo que vai purificá-la. A gente queima. A gente queima. No caso de muita confusão nessas coisas. Queima, Moreira. Oi? No caso de Bíblia. Bíblia, toda a Bíblia é cristã. Toda a Bíblia que não é de uma editora judaica é cristão. Tá? Entendeu? É cristão. É cristão messiânico, é cristão. É nazareno, é cristão. É netzarim, é cristão. São ramos do cristianismo. Não são ramos do judaísmo. Eles acreditam no Novo Testamento, então é ligado ao cristianismo. E esses ramos, aquilo ali, aquele livro, ele não foi escrito por um judeu ortodoxo. Ele não tem um sofer que passou naquele pergaminho. Então, ele não tem kedushá, ele não tem santidade. Por não ter santidade, se queima. Entendeu? Por não ter santidade, se queima. Ok, obrigado. Patrícia. Seguindo aí a questão da conversão e dos Bnei Noas, uma pergunta, Moré. Eu também estou satisfeita como Bat Noa nesse momento, né? Mesmo porque já tive uma conversa com meu marido e ele não tem interesse nenhum em conversão. Ele acha que esse caminho de Bnei Noa o atende muito bem. E como eu sempre digo, ainda nem consigo ser uma Bat Noa 100%, né? A gente está estudando para cumprir até as ramificações, né? Mas eu tenho uma dúvida. A pessoa que se converte judeu, em relação à família, pai, mãe, irmãos, né, que são ainda idólatras, a pessoa pode conviver com eles, dormir na casa deles quando for viajar, coisas desse tipo? Tem certos cuidados que ela vai ter que tomar. Entendi. Tem comidas que ela não vai poder comer, entendeu? Com certeza. A forma da kasherut tem que permear tudo que ela vai comer. De repente, a pessoa está de nidar, né? E, de repente, a pessoa senta em algum lugar, ele não vai poder sentar ali. Entendeu? Entendi. Então, vai ocasionar alguns conflitos. A forma da gente lidar com pai e mãe honrando depois da conversão, a pessoa honra, mas pela Torá eles não são pai e mãe mais, entendeu? Pela Torá não são. Pela Torá, pai passa a ser Abraham e a mãe passa a ser Sará. Entendi. Entendeu? Eles não são mais. Essa é a ideia. Então, mas você tem o cuidado, você tem que tratar todas as pessoas bem, você tem que ser bondoso para com todos, né? E eles também te deram a luz, então você tem que honrá-los, não deixa de honrá-los. Entendi. Mas, no entanto, existe um perfil diferente, existe uma prática diferente, existe um modelo da pessoa morar e fazer uma cerca.
Sim, existe uma cerquinha que ela pode cercar o quarto dela, como uma separação, entendeu? Que interessante. Moré, outra pergunta. O judaísmo conservador não é judaísmo, né? A gente chama de conservativo, na verdade, né? O Massorti. Conservativo é o Massorti. O Massorti, ele não é... Um momentinho, Moré, um momentinho. Amor, fecha a portinha aí que eu estou em reunião e estou perguntando, Moré, por favor. Obrigada, Moré, desculpa. Meu marido também tá... O Massorti, ele não é considerado judaísmo pela Torá, um judaísmo ortodoxo, entendeu? Por quê? Vou explicar por quê. Porque para algo ser judaísmo de verdade, ele tem que receber a Torá escrita e oral e tem que acreditar sem adicionar e sem retirar nada da Torá escrita e oral. Uhum. Entendeu? Não pode adicionar, nem pode tirar nada. O Massorti, ele entende que a validade de técnicas de interpretações modernas tem a mesma validade que a Torá oral. Entendeu? Entendi. Então, esse é o problema deles. Não, é que eu tenho, coincidentemente ou não, né? Eu tenho algumas pessoas judias ao meu redor. Tem um ex-funcionário que encontrou comigo, ele é filho de mãe judia, é judeu mesmo. Só que a família dele sempre esteve envolvida com o judaísmo progressista, que fala. Ele fala que não é religião, ele fala que não está mais envolvido, mas ele falou que nunca se considera reformista, que nunca se considerou um judeu religioso. Mas um dia ele encontrou comigo no mercado, ele e a noiva, e estava eu e meu esposo. Aí ele me viu vestida, a gente tinha tido o trabalho do Shabbat de manhã, né, o serviço da manhã, então eu estava até com turbante, né? Quando eu me preparo para a oração, se eu tiver que ir para a rua, já vou com turbante, com tudo, eu gosto, né? E aí ele falou que encontrou comigo, a gente conversou um pouco sobre o judaísmo, a noiva dele quer conhecer. E aí ele falou, outro dia ele mandou uma mensagem, ele é bem mais novo que eu, ele sempre teve muito respeito comigo. Aí ele falou assim, ô Patrícia, eu vou te contar uma novidade que você vai ficar feliz. Eu falei, o que houve? Conta que eu quero ficar feliz. Eu e minha noiva fomos numa sinagoga conservadora, aqui na Barra, eu acho. E eu contei para o rabino que foi uma não judia que me despertou o desejo de fazer a techuvá, entendeu? E eu, assim, eu já tinha ouvido o senhor falar isso, né? Mas, assim, eu sinceramente, Moré, eu fiquei tão feliz dele estar querendo ser um judeu religioso, né? Que eu nem tive, assim, palavras para dizer para ele, porque ele é judeu, né? Eu não sou, para dizer para ele não ir nesse tipo de sinagoga, entendeu? Não, isso aí. Ele está indo agora dali para a ortodoxia é um pulo, entendeu? Agora, por quê? Por mais que a Massorti seja Massorti, ela é melhor que reformista, entendeu? Leva mais a sério que a reformista. A reformista é uma lenha, o reformismo é uma lenha. Agora, Massorti não, Massorti não é ortodoxia ainda, mas está quase. Dali para a ortodoxia um pulo e tomara que ele chegue na ortodoxia. Eu também fiquei muito feliz. E uma outra judia, que também não é religiosa, mas é judia mesmo também, a mãe os irmãos são as tias, também conversei com ela, falei assim, vou marcar para você conhecer minha tia, porque minha tia é ortodoxa, e ela vai ficar muito feliz em conversar um pouco com você, porque ela gosta muito. Mas ela também não é não, entendeu, Moré? Aliás, a cabeça é viradinha. Mas o filho estuda em escola judaica e fez como é que chama? Que faz no menino? Não, quando nasce, Moré. É Brit Milá. Isso, fez, direitinho. Né? Mas não é religiosa. Mas eu só queria saber mesmo sobre o conservador, porque eu fiquei tão feliz quando ele me disse isso. Aí eu quis partilhar com vocês.
Baruch Hashem. É um papel que o Benoa tem, tá? É um papel que o Benoa tem. Por isso que eu falo, o Benoa, ele tem que ser Benoa. De verdade, assim, na forma de conduzir, de se vestir, de falar, de verdade, né? Porque você, quando você mostra, assim, que você acredita no monoteísmo de verdade, você se veste, as pessoas olham para você, enxerga isso. Imagina, quantos judeus vão ficar incentivados se ver isso acontecendo? Quantos judeus vão ficar? Muitos. Isso vai fazer muitos se incentivar. Olha só, a gente está não somente cumprindo as nossas leis, mas está ajudando os judeus a voltarem à Torá. Que maravilha! Baruch Hashem. Isso realmente é uma bênção, né? Ter a honra de inspirar um judeu. Já pensou? É uma alegria muito grande mesmo. Baruch Hashem. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. E então a gente vai estar disponibilizando a gravação da aula lá no mural da nossa plataforma. A atividade número 5 já está lá no mural, tá? Atividade número 5. Vocês podem me entregar até a próxima semana. Na próxima terça-feira, eu vou estar divulgando a lista de aprovados. E aqueles que forem aprovados avançarão para a próxima disciplina, que vai ser a disciplina Avodá. Shalom, shalom, que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos. Shalom, 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 Muri, boa noite a todos. More Antônio, a Joedva precisou sair. Está com muita gente lá em casa, ela não conseguiu ficar na aula, pediu para eu avisar, tá? Tudo bem. Shalom a todos, gente. Tudo bem. Boa Shalom. noite. Fique com Deus. Shalom, Antônia, Simone, Ronaldo, Felipe já saiu. Shalom a todos. Shalom, shalom. Boa noite. Shalom, shalom. Boa noite.